Olá, meu nome é Jales Rafael, médico de família e comunidade, atualmente como preceptor da residência de medicina de família e comunidade em Votuporanga, no polo do Vila América. E hoje o seminário vai ser com relação a parasitoses intestinais. Bem, as parasitoses intestinais, elas são marcadores de um subdesenvolvimento, né? Elas são mais comuns, embora possa cometer em qualquer região do mundo, elas são muito mais frequentes em regiões com condições precárias de saneamento básico, condições precárias de moradia, em que há uma má qualidade da água, né? Então são todas condições que vão remeter a condições de pobreza. Dentre todas as parasitoses, as principais, né, que vão ser as geoelmintíases, que são aquelas parasitoses transmitidas pelo solo, nós vamos ter o Ascaris lumbricoides, responsável pela ascaridíase, Necato americanus e Ancylostoma duodenale, né, com relação à ancilostomíase, e Trichuris trichuria, com a tricuríase. Né? Na década de 80, aqui no Brasil, foi feito um estudo em que, na época desse estudo, foi percebido que em torno de 55% das crianças eram portadores de alguma parasitose, tá? Não necessariamente eram sintomáticas, mas tinha algumas condições, algumas assintomáticas, mas chamou muito a atenção esse número de 55% dessas crianças, tá? E isso chama muita atenção porque essas parasitoses, elas podem ocorrer, dentre as alterações que vão ocorrer nessa pessoa, há uma grande depressão de ferro. Consequentemente, também há um grande déficit de vitaminas e micronutrientes. Isso é uma situação que vai gerar um déficit intelectual, um déficit físico, um déficit cognitivo muito grande para essa criança. Tá? E mesmo que você perceba isso, mesmo que você futuramente faça uma correção, aquela criança ela não consegue recuperar completamente. Né? Ela tem um período, aquela janela de desenvolvimento, que ela foi atrapalhada. Né? É a mesma coisa você pensar uma gestante. Se uma gestante ela tem que fazer essa profilaxia de ferro e ela fica boa parte da gestação de forma anêmica, mesmo que lá no final da gestação você consiga atingir os níveis adequados de hemoglobina, você pode ter um atrapalhado esse desenvolvimento fetal, né? Porque houve um período em que era necessário uma maior quantidade de ferro para poder desenvolver esse feto. Da mesma forma, ocorre com essa criança. Se ela não tem a quantidade de nutrientes adequados àquele desenvolvimento, mesmo que no futuro você corrija, isso aí já pode ter algumas repercussões importantes, tá certo? Nas parasitoses intestinais, nós vamos ter várias etiologias. Aqui eu listei as mais comuns, as mais frequentes. Então, dentre essas etiologias, nós podemos dividir em dois grandes grupos, os eumintos e os protozoários. Claro que dentro dos eumintos há uma subdivisão também, mas eu vou englobar somente como esse grupo e não as suas subdivisões. Então, dentre os principais responsáveis por essas parasitoses dentro do grupo dos eumintos, nós temos o Ascaris lumbricoides, que vai causar a ascaridíase, Trichuris trichuria, a tricuríase, Ancylostoma duodenale com ancilostomíase, estrongiloides stercoralis com a estrongiloidíase, enteróbios vermiculares com a enterobíase, ou também chamado de oxiuríase, Taenia solium vai causar a cisticercose, Taenia saginata, né, com a tenise, e Esquistossoma mansoni com a esquistossomose. Já nos protozoários, existem vários outros protozoários que vão causar as parasitoses, mas os principais acabam sendo a Entamoeba histolítica, que vai causar a amebíase, e a Giardia lamblia com a giardíase, tá certo? E aí, a transmissão, ela acaba sendo muito parecida uma com a outra. Claro que uma pode ter uma outra diferença, mas, via de regra,
Na maioria das vezes, vai ocorrer por uma ingesta de alimentos contaminados, ingesta de água contaminada. Em outros casos, alimentos mal cozidos, alimentos crus, né, como o caso da cisticercose, da teníase. Na enterobíase, né, oxiuríase, chama muito atenção com a inalação de ovos do parasita. Isso é importante porque quando nós formos falar de tratamento, quando você atende uma pessoa com oxiuríase, é recomendado você fazer o tratamento para todos os compactantes, para todo mundo da casa, mesmo aqueles que estão assintomáticos. E além de ter essa troca de jogo de cama, jogo de roupa de cama, né, toalhas também, é importante falar que quando for retirar o lençol, não é para pegar o lençol e sacudir. Que você pode fazer com que esses ovos eles fiquem suspensos no ar e através da inalação você pode se contaminar. Ainda também a transmissão fecal-oral, principalmente ocorre nas crianças que acabam levando a mão ao ânus e depois leva à boca. Em algumas situações também, por causa de relações sexuais, também podem ocorrer essa transmissão. E temos também a forma da penetração das larvas na pele, né, como ocorre na estrongiloidíase, como ocorre também na esquistossomose, tá certo? Essas parasitoses, é interessante nós fazermos algumas divisões para poder entender possíveis complicações, poder entender como que esse parasita vai agir no corpo. Então, assim, nós podemos fazer uma divisão. Essa aqui, na verdade, é uma divisão feita pelo Duncan, tá? O Duncan ele coloca que existem esses parasitas, eles vão agir exclusivamente no sistema digestivo. Né? No caso, a Giardia lamblia, Enterobius vermiculares, Trichuris trichiuria e Taenia saginata. Já a Entamoeba histolítica, Taenia solium e Esquistossoma mansoni, além de acometer o sistema digestivo, eles podem acometer ainda outras regiões, outros órgãos. Né? Então vamos dar um exemplo. A Entamoeba histolítica, né, que vai causar amebise, ela pode gerar um quadro de abscesso hepático. E esse abscesso hepático, ele vai ser altamente doloroso. E aí nós podemos encontrar um sinal semiológico importante, que é o sinal de Torres-Homem. O sinal de Torres-Homem ele vai estar positivo quando você faz a percussão em loja hepática, tá? Então você fez a percussão em loja hepática, esse paciente reclamou de dor, você tem o sinal semiológico Torres-Homem positivo. No caso da cisticercose, a principal complicação vai ser a neurocisticercose, né? Então vai acometer outras regiões. Esquistossoma mansoni, né, a esquistossomose, acometendo outros órgãos como o baço, como o fígado, né? No caso da estrongiloidíase, né, Strongyloides stercoralis, ele atinge também a região cutânea, porque há penetração dessas larvas na pele e vai haver uma reação nessa pessoa. E o que eu quero destacar aqui é o acometimento pulmonar. A estrongiloidíase vai, além do acometimento digestivo e também do cutâneo, há um acometimento pulmonar. Junto com os ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale também vão acometer o pulmão. Mas afinal de contas, né, por que vai ser importante citar que vai acometer o pulmão? Por causa da síndrome de Luffer. Tá? Nessa imagem, ela está representando somente o ciclo da ascaridíase, tá bom? Mas, via de regra, o que é importante lembrar? Que a síndrome de Luffer vai ser uma pneumonia eosinofílica. Essas larvas vão chegar na árvore traqueobrônquica e vai produzir a tosse. E através da tosse, essa pessoa vai deglutir essas larvas e que vão atingir o intestino novamente. E aí vai completar o ciclo desse parasita. O que acontece é que durante essa migração, durante esse ciclo pulmonar, ele pode apresentar alguns sinais, sintomas, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, vai ser um quadro autolimitado, podendo durar de 1 a 2 semanas, mas em algumas situações pode haver uma confusão, uma dúvida, inclusive diagnóstica.
O médico avaliando esse paciente, e esse paciente vai ter uma queixa, por vezes, de febre baixa, tosse, tosse seca, sibilos, podendo até gerar um quadro de broncoespasmo, ele naturalmente vai pensar no quadro de uma pneumonia. Ele vai pensar num quadro de uma asma, tá? E, na verdade, não vai ser nenhuma dessas duas situações. Vai ser uma infecção parasitária que vai causando essa síndrome de Luffer, tá certo? E aí, para a gente lembrar quais são os parasitas responsáveis pela síndrome de Luffer, nós temos dois acrósticos, né? Que um é o NASA, que eu acho que até é o mais comum, que as pessoas mais lembram, porque NASA, pegando a primeira letra de cada um desses parasitas. Então, para relembrar, o Necator americanus, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis e o Ascaris lumbricoides. Acontece que existe mais um parasita que também pode gerar a síndrome de Luffer. E aí nós temos um outro acróstico, né? Um outro mnemônico, que vai ser a Santa, né? Em inglês, Santa, no caso Santa Claus, vai ser o Papai Noel. Então, nós vamos lembrar do Santa. Qual que nós vamos acrescentar aqui? Aqui nós temos, né, o NASA e aqui Santa. Santa nós estamos acrescentando a letra T, do Toxocara canis, que vai ser uma parasitose transmitida pelo cão, né, a toxocaríase, tá certo? E aí nós temos um quadro clínico dessas parasitoses. É claro que todas essas situações aqui, não necessariamente esses sinais e sintomas que estão aqui à esquerda, eles serão causados somente por esses parasitas, né? Por exemplo, a diarreia, ela vai ser muito mais comum no quadro da giardíase e no caso da entamoeba histolítica. Porém, ela pode ocorrer por vários outros parasitas, né? E o que chama a atenção, se você perguntar a esse paciente e ele começar a te falar que ele apresenta um quadro, uma diarreia com muco e com sangue, obrigatoriamente eu tenho que pensar nos parasitas que vão acometer o intestino grosso, né? A saber, a entamoeba histolítica, Trichuris trichiuria e o Esquistossoma mansoni. Só que a Giardia lamblia, né, o parasita da giardíase, embora ele venha acometer o intestino delgado, ele também pode causar uma diarreia mucossanguinolenta, tá bom? E além da Giardia lamblia, nós temos também o Strongyloides stercoralis, que vai atingir o intestino delgado. Outras parasitoses também podem gerar dor abdominal, né, desconforto abdominal, náuseas, vômitos, mas obrigatoriamente eu tenho que lembrar da giardíase. Vai ser o mais comum essas queixas, tá certo? A Strongyloides stercoralis, ele pode mimetizar uma síndrome dispéptica, né? Você pode desconfiar que essa pessoa apresente, inclusive, úlcera gástrica, uma úlcera péptica, porque a pessoa vai apresentar uma epigastralgia, anorexia, perda de peso, tá? Então, você sempre tem que pensar nessa possibilidade diagnóstica também. A hepatoesplenomegalia, ela é clássica, né, do esquistossoma mansoni. O baço acaba crescendo de tamanho até por forma de rebote mesmo, né? Há uma hipertensão portal e com consequente acometimento esplênico. Só que nós temos algumas situações que nos fazem pensar especificamente no parasita, né? Então, quando nós falamos que esse paciente apresenta um prurido anal, um prurido até mesmo vulvar, eu tenho que obrigatoriamente pensar na oxiuríase, eu tenho que obrigatoriamente pensar no enteróbios vermiculares. O que acontece é que esse prurido anal, esse prurido vulvar, ele vai ser muito mais comum no período noturno, tá? Então, se aquele paciente, seja adulto, seja criança, fala, doutor, comecei com um prurido no ânus e que piora à noite, né? Geralmente à noite, porque a hora que você dorme, coloca a coberta, fica mais quente a região, acaba piorando esse prurido. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pensar na oxiuríase. Por outro lado, quando há um prolapso retal,
obrigatoriamente tenho que pensar na trichúria, na tricuríase. O que acontece é que há um quadro de diarreia intensa, há um quadro de tenesmo, há um quadro de diminuição me fugiu o nome, mas você tem uma alteração no tônus da musculatura anal. E tudo isso pode favorecer ao prolapso retal, tá certo? Praticamente todas essas parasitoses, elas podem levar a um quadro de anemia, mas principalmente isso ocorre na tricuríase e na ancilostomíase, tá? Porque essas situações, eles vão ter vamos dizer assim, ter um consumo, ter uma perda de sangue que pode gerar esse quadro dessa anemia. Principalmente o déficit de desenvolvimento ponderoestatural e um déficit cognitivo, além do ancilostoma e além da tricuríase, a giardíase e o ascaris lumbricoides eu tenho que lembrar também. Tá? Desnutrição e perda de peso, também tricuríase, também ancilostomíase, e aí acrescento a estrongiloidíase também gerando esse quadro. A urticária e o edema angineurótico, eu tenho que lembrar dos ascaris, dos estrongiloides e também da esquistossoma mansoni. O que acontece na esquistossomose, pode ocorrer um quadro que a gente chama de prurido do nadador, né? O que acontece? As cercárias vão entrar na pele dessa pessoa, obviamente quando ele acaba nadando em águas contaminadas, em lagoas contaminadas, e aí, naquela região que a cercária entra em contato com a pele, né, penetrou na pele, pode desenvolver um intenso prurido, por isso chamado de prurido do nadador, tá? Para aquelas populações em que ocorre com frequência a infecção por alguma dessas parasitoses, é comum você encontrar a pessoa falar, principalmente crianças, falar assim, vindo com a seguinte fala: doutor, eu coloquei verme pelo ânus, saiu vermes no cocô. O que é isso? Você percebe essa eliminação de parasitas, principalmente dos ascaris lumbricoides, Taenia saginata, e você pode, as proglotes, né, da Taenia saginata, mas você pode encontrar também o enteróbios vermiculares. Tá? Naqueles casos mais intensos de ascaridíase, pode inclusive ocorrer uma obstrução, seja ela total ou parcial. Tá? E muitas vezes, quando ocorre esse quadro, não adianta você fazer medicação oral. Você vai ter que, literalmente, submeter esse paciente a um procedimento cirúrgico para a retirada desses ascaris, porque ele realmente fecha a luz intestinal, gerando uma obstrução, e aí não tem como. Aí acaba fazendo um quadro de abdômen agudo, tá certo? Então tá bom. Você avaliou esse paciente, você está com essa suspeita diagnóstica de acordo com os sintomas que o paciente falou, né? E agora vamos fazer esse diagnóstico. Praticamente todos, quando você faz a solicitação do EPF em 3 amostras, praticamente todos pode ocorrer a positividade. E aí nós vamos excluir o enteróbios vermiculares, porque no EPF ele vai estar negativo. Para eu fazer o diagnóstico de enteróbios vermiculares, vai ser um diagnóstico clínico, e se eu quiser pedir algum teste, o que eu tenho que pedir é o teste da fita gomada, em que literalmente vai colocar uma fita, como se fosse uma fita adesiva, no ânus, em várias regiões do ânus do paciente, e aí vai ser levado ao microscópio para poder diagnosticar o enteróbios. É extremamente comum você ver solicitações de exame parasitológico em uma única amostra. O que acontece é que essa eliminação desses parasitas, elas vão ocorrer de forma intermitente.
Logo, se você solicitar somente uma amostra para esse paciente, você pode, muitas e muitas vezes, sequer ter um resultado positivo. E ele está contaminado, tá? Então, o que você faz para melhorar essa situação? Solicitar EPF 3 amostras. Você vai pedir, geralmente vai pedir em dias intercalados, tá? Então, por exemplo, você pede o paciente para fazer a coleta na segunda, na quarta e na sexta. Você tem 3 amostras com dias intercalados, você aumenta a possibilidade diagnóstica dessas parasitoses. Quando eu disse que praticamente todas podem ser diagnosticadas com EPF 3 amostras, citei que o enteróbio você tem que solicitar teste da fita gomada, e no caso da esquistossomose, você vai fazer esse diagnóstico com EPF 6 amostras. 3 já não vai ser o suficiente, então você tem que pedir 6 amostras também com dias intercalados, tá certo? Nesses pacientes, em algumas dessas parasitoses, quando você faz uma solicitação do hemograma, você pode encontrar uma eosinofilia, tá? Vai ser mais comum isso ocorrer na tricuríase, na ascaridíase, ancilostomíase, na estrongiloidíase, na teníase e na cisticercose. Só que essas situações, elas não são exclusivas dessas parasitoses, tá? É muito comum. Claro que se você pegar uma criança, solicitar um hemograma e encontrar essa eosinofilia, obrigatoriamente você vai pensar nessa parasitose. Só que nós temos outros diagnósticos diferenciais para a eosinofilia, né? A asma, por exemplo, você encontra alterações primárias, né? Primárias da eosinofilia, como leucemia, como linfomas. Mas você pode encontrar outras situações secundárias. Eu havia citado a asma e tem ainda também, por exemplo, as vasculites, como a vasculite Churg-Strauss e também a vasculite de Wegener. O que acontece é que essa eosinofilia, para as parasitoses, é uma eosinofilia mais intensa, tá? Você encontra com valores mais elevados do que, por exemplo, comparado com a asma. Há uma eosinofilia, só que com valores mais brandos, com valores mais leves, tá? Da mesma forma, no quadros de rinite, alguns quadros de urticária também você pode encontrar, mas todos eles com valores mais baixos. As parasitoses, geralmente, você encontra com valores mais elevados. E aí, quando você solicita o hemograma e também percebe essa anemia, como eu havia citado, tem que pensar na ancilostomíase e pensar também na tricuríase, tá? E aí, no caso dos raios-x de tórax com infiltrados, são aqueles parasitas que vão causar o ciclo de Luffer, né? No caso, ascarolubricoides você pode encontrar, ancilostoma duodenale também você pode encontrar. Lembrando que nem sempre você vai conseguir perceber isso, tá? Mas em alguns casos você percebe e você pode, inclusive, fazer um diagnóstico, vamos dizer, errado, achando que o paciente está com uma pneumonia bacteriana, por exemplo, e na verdade ser uma pneumonia eosinofílica por causa desse parasita, tá? E aí, como é que vai ser o tratamento? Vocês deram uma olhada, aqui no caso, essa primeira tabela eu estou mostrando com relação às helmintíases, né? Então, todos esses helmintos aqui, os principais, lembrando que existem outros, praticamente todos, o tratamento vai ser com albendazol, tá? E aí pode haver algumas variações, como a enterobíase, né, a oxiuríase. Você vai fazer o tratamento, faz uma dose de 400 miligramas, e aí você vai repetir essa dose com 2 semanas. Na tricuríase, você tem que fazer um tratamento. Se for um quadro mais brando, pode ser feito com 3 dias, mas se for mais intenso, aí é necessário fazer com 7 dias. Já na ascaridíase, você pode fazer como dose única, né? E tem outras situações que você vai ter que fazer, como na cisticercose, você tem que fazer com uma dose dobrada. Ao invés de 400 por dia, você vai ter que fazer uma dose de 800, 400 de manhã, 400 à noite, fazer por 2 a 4 semanas, tá? O mebendazol, ele também vai ser primeira linha na oxiuríase, na tricuríase, na ascaridíase e na ancilostomíase, tá bom? A ivermectina,
ela é uma medicação que, não vou entrar em detalhes, mas é uma medicação que nos últimos tempos acabou ficando muito famosa e muitas pessoas acabaram utilizando, mas o principal tratamento dela na helmintíase vai ser para estrongiloidíase, né, dos estrongiloides stercoralis. Nas outras parasitoses, a ivermectina ela vai atuar como segunda linha de tratamento e o albendazol como primeira. Só que no caso da estrongiloidíase, se inverte a situação. A ivermectina se torna como primeira linha e o albendazol como segunda linha para o tratamento, tá? E aí a dose da ivermectina vai ser de 200 microgramas por quilo, tá certo? E aí, como saber? Quanto que eu vou fazer para esse paciente? E nós temos um macete. A ivermectina, o comprimido dela é de 6 miligramas. Qual que é o macete? Você vai dar um comprimido a cada 30 quilos para esse paciente. Né? E a cada 15 quilos você vai dar meio, obviamente, certo? Só que eu só posso fazer a ivermectina para esse paciente se ele tiver mais do que 5 anos ou tiver pelo menos acima de 15 quilos, tá bom? Essa outra medicação, a nitazoxanida, é uma excelente medicação, tá? Ela vai pegar praticamente todas as helmintíases, tá bom? Mas ela vai ser um tratamento de segunda linha, tá bom? Não pode esquecer disso. Às vezes, por prática, por hábito, acaba vendo muitas pessoas prescrevendo essa medicação aqui como primeira linha, mas na verdade não, ela é segunda linha. É uma excelente medicação, mas é a segunda linha de tratamento. E a dose vai ser a dose máxima de 500 miligramas, né, sendo 7,5 miligramas por quilo por dose, sendo colocado em 2 vezes por dia, durante 3 dias. A apresentação dela, nós temos o comprimido de 500 miligramas. Então, para o adulto está tranquilo. É só fazer a prescrição de um comprimido de manhã e de noite por 3 dias e está resolvido. E no caso da criança? A apresentação, nós temos uma solução de 20 miligramas por ml. E aí, fazendo uma regra de 3, fica fácil a gente lembrar o seguinte. Para você saber quanto vai ter que fazer para a criança, é pegar peso vezes 0,375. Peso vezes 0,375. O resultado já vai ser em ml e eu vou colocar de manhã e de noite por 3 dias. Tá bom? No caso da tenisaginata, né, da tenise, a primeira linha vai ser o praziquantel. E aí a dose de 5 a 10 miligramas por via oral em dose única. Essa tabela aqui são das helmintíases e essa outra tabela são para os protozoários. Também existem vários outros protozoários que podem causar essas parasitoses, mas as principais vão ser os causadores da giardíase e da amebíase. No caso da giardíase, a primeira linha vai ser o metronidazol, vai ser de 15 miligramas por quilo por dia, 2 vezes ao dia, de 5 a 7 dias para esse paciente, tá bom? O tinidazol você também pode utilizar para esse paciente, se ele tiver acima de 3 anos, na dose de 50 miligramas por quilo, em dose única, tá? E a nitazoxanida, que nós utilizamos como segunda linha para o tratamento de algumas helmintíases, também pode ser usada na giardíase, tá? Na amebíase, para nós eliminarmos a entamoeba histolítica, o tratamento principal vai ser com secnidazol, tá? 2 gramas via oral por dose única. Na ausência dela, podemos usar também o metronidazol, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, durante 10 dias. Tá certo? Então, assim, o que acontece? É muito comum nós pegarmos um paciente, principalmente os pais, eles entrarem no nosso consultório e questionarem com relação à quimioprofilaxia. Ah, doutor, eu vim para poder passar um remédio de verme para o meu filho, que esse ano ele ainda não tomou. E antigamente era muito comum esse relato, essa profilaxia.
O que acontece é que desde 2016, o Brasil ele já saiu daquela situação endêmica para as helmintíases transmitidas pelo solo. Então, assim, eu não preciso mais fazer aquele tratamento em massa para as parasitoses. Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que ela coloca é o seguinte: não é que você não precisa fazer. Você primeiro precisa conhecer a região que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma região que tem um saneamento básico adequado, bacana. Ou nós estamos falando de situações que sabidamente são áreas endêmicas de parasitose, áreas de extrema pobreza. E aí? Então nós precisamos entender que região nós estamos falando. Naquela região que vai apresentar um alto risco e tem uma alta prevalência de helmintíase, uma prevalência acima de maior ou igual a 50%, aí eu já tenho que fazer uma quimioprofilaxia 2 vezes por ano, mesmo que o paciente seja de forma assintomática, tá bom? Naquelas situações que é um risco moderado, né, que é uma prevalência entre 20% a 50%, uma vez por ano já é o suficiente. E naquelas situações com baixo risco, em que a prevalência de helmintíase é menor que 20%, e aí essa conduta vai ser individualizada, né? Então, por exemplo, você mora numa cidade que o saneamento básico é 100% saneamento básico, você não tem grandes quantidades de parasitoses intestinais. Você não precisa fazer para esse paciente. Mas vamos supor que esse paciente ele veio de uma outra região do país em que é rico em prevalência, né? Tem uma alta prevalência das helmintíases. Então, talvez seja prudente você fazer, nem que seja essa primeira dose dessa quimioprofilaxia, tá bom? Então, todo caso vai ser individualizado. Não é bem uma regra de bolo. Ah, eu vou fazer ou não vou fazer. Você tem que entender qual o local que você está trabalhando. É um local de alta prevalência ou é um local de baixa prevalência? E mesmo na baixa prevalência, não é proibido. Às vezes não é indicado. Você tem que entender todo aquele contexto familiar, todo aquele histórico daquele paciente. Tá certo? Essas foram as referências utilizadas na apresentação, tá? E é isso, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.